Fugiu de Alcácer Quibir el rei Dom Sebastião. Perdeu-se no labirinto com o seu cavalo real. As bruxas e adivinhos nas altas serras beirãs juravam que nas manhãs de Cerrado de Nevoeiro vinha Dom Sebastião. Este é o rei tornado mito, o retrato do que foi tão desejado e nunca se concretizou. Monarca português, filho do príncipe Dom João e de Dona Joana de Áustria, Dom Sebastião nasceu em 1554 em Lisboa e morreu em 1578 em Alcácer Quibir. 16º rei de Portugal, é conhecido pelo cognome de O Desejado. Dom Sebastião herdou o trono de seu avô, Dom João III. Como era menor, ficou como regente a sua avó, Dona Catarina. O quadro de Cristóvão de Moraes deixa-nos antever esta fragilidade em que a armadura é de um tamanho tão superior à criança que a veste. Dom Sebastião teve uma educação cuidada, mas era de um temperamento e humor variáveis, sujeito a períodos de depressão e de caráter um pouco influenciável por aqueles que o cercavam. Quando atingiu os 14 anos, em 1568, o rei menino tomou conta do governo e logo tratou de organizar o exército, preparando-se para a guerra. Entretanto, para o país o grande problema era o da sucessão do rei, pois era solteiro e parecia não se preocupar com isso, tendo-se malogrado várias negociações matrimoniais, circunstância que Dom Sebastião atribuiu ao facto de não ter prestígio militar, o que o levou a sonhar cada vez mais com os grandes feitos heroicos. Na corte, tentaram fazer-lhe ver o perigo de tais ações, sem primeiro ter assegurado a sucessão, mas Dom Sebastião ignorou tais conselhos e em 1572 deixou a regência a Dom Henrique e fez uma viagem pelo norte de África. O próprio rei, contra todos os conselhos, partiu à frente de um exército que ele próprio preparara. Apesar de toda a bravura no combate, o exército português foi derrotado em Alcácer Quibir e nessa batalha morreu o rei Dom Sebastião e uma grande parte da juventude portuguesa. Este desastre teve as piores consequências para o país, colocando em perigo a sua independência. O resgate dos sobreviventes ainda mais agravou as dificuldades financeiras. O cadáver de Dom Sebastião foi encontrado e reconhecido, estando sepultado no mosteiro dos Jerónimos. A crença popular, porém, não aceitou a sua morte e daí nasceu o mito do sebastianismo. Hoje destacamos o quadro Retrato de Dom Sebastião, da autoria de Cristóvão de Moraes. Cristóvão de Moraes foi um pintor português do maneirismo, ativo entre 1551 e 1571 na corte portuguesa. Dedicou-se à pintura de retratos e retábulos, assim como à decoração. É possível que fosse de origem castelhana e que tenha estudado em Antuérpia. Em 1554 foi indicado examinador de pintores, o que indica o grau de estima em que era tido pela corte. A questão do retrato na época era fundamental. Muitos eram os reis e rainhas que queriam retratos das suas próprias pessoas e também dos familiares. Era assim prática corrente encomendarem retratos a vários pintores. Chegaram-nos até aos dias de hoje vários exemplos disso. Cristóvão de Moraes é um deles e ficou conhecido até aos dias de hoje como retratista. Nestas obras, o jovem rei é representado com uma expressão fria e desafiante, condizente com a sua personalidade, e veste uma esplêndida armadura, uma armadura digna de um rei. O retrato de Dom Sebastião pode ser contemplado no Museu Nacional de Arte Antiga. O valor simbólico, a qualidade plástica, a perícia técnica, a excelência material ou as origens diversas são critérios essenciais para constituir esta coleção. Assim, o Museu Nacional de Arte Antiga integra o mais vasto acervo de obras nacionais e estrangeiras existentes no país. A variedade dos objetos de artes plásticas e de artes decorativas e a extensão do horizonte temporal em que se inscrevem, do século XII ao século XIX, dão corpo a uma coleção expressiva da diversidade de origens geográficas: Portugal, Europa e Oriente. A coleção de pintura portuguesa expressa-nos como nenhuma outra o que foi pintar em Portugal durante cerca de 4 séculos. Inicia-se no século XV, constituída por um pequeno conjunto de obras, fundamental no reduzidíssimo Corpus Nacional de Pintura deste período, estruturado em torno do famoso políptico de São Vicente de Fora. Pode iniciar por aqui a sua viagem e depois descobrir os muitos e variados nomes que preenchem esta coleção. Mas nem só de pintura vive este museu. Descubra a cerâmica, o mobiliário e outros tesouros. A coleção de cerâmica inclui cerca de 7.500 peças em faiança e porcelana de diversas origens e de diferentes fabricos europeus, nacionais e orientais. À origem conventual do acervo juntaram-se outros objetos, vindos das coleções reais ou provenientes de legados e aquisições. Perca-se neste espaço onde a cultura fala mais alto e onde o passado faz parte do presente. Descubra a arte nacional e, por que não, descubra também a arte internacional.